na manhã desta segunda-feira, 1º de dezembro de 2025. Para saber que você lembra que na última semana a Receita Federal deflagrou aquela mega operação contra a fraude no setor de combustíveis. Aí naquela ocasião, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, falou da importância de um diálogo direto com o governo dos Estados Unidos para coibir crimes de evasão de divisas e lavagem de dinheiro. Segundo Haddad, os criminosos usam o estado de Delaware como paraíso fiscal para tirar ilegalmente dinheiro do Brasil, sem a devida declaração, e depois trazer esse dinheiro lavado para o Brasil novamente. Como montar uma cooperação entre os dois países? Para conversar conosco sobre esse assunto, nós convidamos a advogada Heloísa Estelita, advogada especialista em Direito Penal, Econômico e Tributário e professora da Escola de Direito de São Paulo, da FGV. Heloísa Estelita, muito obrigado pela sua gentileza. Um bom dia. Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. Prazer é meu. Bom dia. Que instrumento se tem para realizar uma ação conjunta como essa proposta pelo ministro da Fazenda? Vamos lá. Seria uma cooperação no sentido de que os Estados Unidos implementassem medidas, principalmente de conhecer o beneficiário final dessas estruturas financeiras e mesmo societárias dos Estados Unidos. A gente tem uma lista no Brasil, que está na instrução normativa da Receita Federal, a 1037, que faz toda uma listagem dos países ou dependências com tributação favorecida ou regimes fiscais privilegiados, que incluem também não só regime fiscal privilegiado, mas também estruturas que não permitem que a gente conheça o beneficiário final. Os Estados Unidos, naturalmente, como um grande parceiro comercial do Brasil, não estão nessa lista. Exceção feita às pessoas jurídicas com responsabilidade limitada estaduais, que não estão sujeitos ao imposto de renda federal e com participação composta por não residentes. Se vocês forem analisar, quase todas as grandes operações envolvendo evasão de divisa ou mesmo lavagem, como muitas delas são feitas em dólar, elas tocam no solo americano. Desde que eu comecei a trabalhar nessa área, a gente vê isso repetidamente. O Brasil não tem ingerência, obviamente, na jurisdição dos Estados Unidos, tem muito interesse legítimo de manter uma excelente relação comercial, eles investem muito no Brasil. Então, o que ele pode fazer é justamente essas conversas, explicar as dificuldades que, eventualmente, algum padrão de compliance ou de identificação de beneficiário final nos Estados Unidos pode estar causando para outros países. E já existem, por parte de outros países, algum tipo de parceria semelhante, principalmente quando a gente fala desse estado, Delaware, que está sendo utilizado como paraíso fiscal, professora? Que eu conheça, não, porque, de novo, eles também dependeriam de intervenção dentro dos Estados Unidos, e aí nós mesmos sentiríamos o efeito disso. Então, a gente pode indiretamente intuir que não houve nenhum avanço nesse sentido. E também não são só companhias de Delaware, embora Delaware seja... E veja só, também para tirar esse olhar negativo, o pessoal de societário, vocês podem conversar com eles, dizem que o direito societário mais avançado do Brasil, dos Estados Unidos, é em Delaware, que tem cortes especiais, que fazem uma jurisprudência, porque lá o direito é geralmente jurisprudencial, né? De altíssimo nível e sofisticação. Então, claro, a gente tem que ter muito claro que isso é o desvio, isso não é a regra, nem é a regra que a gente receba dos Estados Unidos investimentos espúrios, né? E nem que Delaware seja utilizada exclusivamente como um paraíso, vamos dizer, de esconder os reais participantes de empresas. A conversa do governo brasileiro teria que ser com o governo americano ou com o governo do estado de Delaware? Teria que ser com os dois, porque os Estados Unidos têm uma federalização legislativa bem intensa, né? Então, tem um custo, porque você depende de atuação dos estados, mas também tem um benefício que a legislação é muito mais ágil, já que ela só depende de um número menor de parlamentares nos estados. Mas também não está só em Delaware, também, nesse caso mesmo, a gente vê nas notícias uma referência ao Texas. Uhum.
E o que que acontece nestes 2 estados que permite que esses desvios ocorram, né? Como a senhora estava ressaltando para a gente, é um desvio, não é a regra, não é o que acontece aí em todas as negociações ou em todas as transações, melhor dizendo, mas vem acontecendo em algumas delas. O que que ocorre? Que existe um sistema de compliance, existe um acompanhamento e mesmo assim esses desvios ainda ocorrem nesses estados. Se eu não conheço a legislação americana, nem poderia me pronunciar sobre ela, mas provavelmente são estruturas que permitem a constituição de empresas quase que de prateleira, sem uma atividade econômica efetiva, né? Então, isso gera uma facilidade de criar estruturas que, na verdade, são meros agentes de passagem de dinheiro. Luiz Estelita, muito obrigado pela sua gentileza de nos ajudar a pensar sobre esse tema que surge dentro dessas várias operações que nós temos assistido mais recentemente aqui no Brasil. Muito obrigado e até uma nova oportunidade. Vocês, Milton e Cássia. Obrigada. Bom dia. Luiz Estelita é advogada especialista em Direito Penal, Econômico e Tributário e professora da FGV Direito SP. 912.